por aí? Estamos chegando com mais um programa especial para você nesse dezembro especial. Você que nos acompanha toda segunda-feira ao vivo, vocês sabem que durante o mês de novembro nós estamos fazendo, gravações especiais com pessoas especiais para colocar para você em alguma segunda-feira do mês de dezembro. Meu segundo convidado dessa série especial é o ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, 2 vezes, prefeito da cidade e atual secretário nacional de mobilidade urbana, Denis Andia. Tenho a honra de recebê-lo aqui no Fala Galera Podcast. Deixa eu dar a mão para você, Denis. Prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu, Léo. Obrigado do convite, viu? Vamos conversar bastante aí. Espero que o nosso bate-papo aí seja legal para a turma que está assistindo a gente. Com certeza. O Denis, que desde quando a gente começou o Fala Galera Podcast lá em agosto, eu mantive contato com ele, tentando sempre trazê-lo, mas hoje a rotina do Denis, como já há muitos anos, é uma rotina corrida, mas hoje a vida dele, em boa parte aí da semana, se resume a Brasília, lá à frente da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, mas ele achou um tempinho aqui para poder gravar esse programa especial pra gente. É o segundo, da nossa série de entrevistas especiais aqui do mês de dezembro. Denis, a gente estava até conversando um pouquinho fora do ar, claro que hoje a ideia é saber um pouco mais do seu trabalho à frente da Secretaria, mas vamos falar também dos seus 2 mandatos como prefeito de Santa Bárbara e conhecer um pouquinho também do Denis pessoa, Denis vida pessoal, o que o Denis gosta de fazer nas horas vagas. Eu sei que ele é muito ligado à música, eu sei que ele é muito ligado ao Palmeiras também, a gente vai saber um pouco mais sobre isso com ele. Mas como é que tá essa sua rotina atual? É uma correria das mais agradáveis, eu diria, né, Denis? É um grande desafio, né? Primeiro, acho que é dessa forma que eu encaro tudo, né? É um grande desafio, e desafio sempre exige muito da gente, mas ao mesmo tempo, quando superado, e no caso, com muito trabalho, muito esforço, dedicação, e a gente começa a ver os resultados, sendo colhidos, tudo acaba virando um grande período de aprendizado, Então, é isso que eu busco fazer todos os dias, inclusive nesse período em Brasília, tentando aprender o funcionamento das coisas, a visão ampla, a visão do desenvolvimento de políticas públicas nacionais, É muito diferente da função que eu tinha como prefeito, prefeito de uma cidade. Olha, uma cidade de 200 mil habitantes, é uma cidade com complexidade e tal, de gestão, de administração. Mas quando a gente fala do desenvolvimento de novas políticas e que precisam valer para o país inteiro, é uma diferença muito grande daquilo que a gente faz todos os dias. Então, nesse sentido, tem sido um grande aprendizado. Feliz porque é uma área que é desafiadora por si só, uma área que eu sempre gostei, a área de mobilidade urbana, e que hoje ela envolve todo o transporte público de todo o país, todos os grandes investimentos. Mas, mais do que isso, as políticas públicas, muitas delas pioneiras, para melhorar as operações do transporte público, Então, o nosso trabalho lá ele se divide aí, em investimentos em infraestrutura, tudo que você imaginar aí de metrô, trem, VLTs, BRTs, enfim, corredores de ônibus. Tudo isso são investimentos que saem de lá. Mesmo os investimentos dos governos de Estado, eles têm parceria com o nosso trabalho. É o caso de São Paulo, por exemplo. Diversos dos investimentos aqui do Estado de São Paulo são em parceria com o meu trabalho, o trabalho que eu realizo lá. Mas, muito além disso aí, um desafio grande de inovar em outras áreas, Então, quando a gente fala de política pública, a gente fala de uma nova legislação, e eu tenho aprendido muito porque a gente está desenvolvendo um trabalho que é inovador, é pioneiro, que é um novo marco legal para o transporte público, que caminhou, avançou de uma maneira sensacional, está praticamente pronto para ser aprovado, já foi aprovado no Senado, vai ser aprovado na Câmara, vai permitir que o transporte público receba uma infinidade de intervenções e de reorganizações que vão melhorar a vida dos brasileiros. Então, quando eu falo tudo isso, eu estou falando de um trabalho que, para mim, era diferente do que eu fazia, Hoje, eu me habituei e gosto muito do que eu faço, porque eu sei que, apesar de ser um trabalho desenvolvido lá em Brasília, que é tão longe, Brasília não é longe só na distância, Brasília é longe do nosso
dia a dia das coisas que acontecem na cidade. Mas, mesmo assim, estando lá e tendo a certeza de que o trabalho que a gente desenvolve lá com a minha equipe é um trabalho que vai fazer diferença no dia a dia das pessoas. Já está fazendo a diferença no dia a dia de muitas pessoas em muitas cidades do Brasil. Então, é diferente, é um período de adaptação também, foi um período forte de adaptação, mudar, guinar a vida, né? Pessoal também, porque eu fico em Brasília, né? Então retorno para cá todas as semanas, rigorosamente eu retorno para Santa Bárbara, retorno para a região. Porque a família fica por aqui, A né? família fica por aqui, mas, ao mesmo tempo, segunda a quinta-feira, segunda a sexta-feira, é o período que eu acabo ficando distante disso tudo. Então, foi um grande desafio também a adaptação, né? Mas, graças a Deus, através do trabalho, do foco, né, naquilo que eu me propus a fazer, os resultados apareceram, são importantes para o setor do transporte, o setor todo do transporte público do Brasil inteiro está muito satisfeito com o trabalho que a gente está desenvolvendo na Secretaria Nacional de Mobilidade, pelos investimentos, pela nova legislação, por algo pioneiro que a gente vai ter agora, que é a participação de recursos federais junto às operações estaduais e municipais. Então, enfim, avançamos muito. Se eu olhar lá para o começo de 23, olhar para hoje, graças a Deus, como sempre foi, quando era prefeito de Santa Bárbara, é importante olhar para trás e ver que avançou. E hoje eu tenho muita história boa para contar e novos frutos do trabalho para compartilhar com todo mundo. Conta um pouquinho assim dos bastidores, Denis, porque como é que foi esse convite para você passar a ser o secretário nacional de Mobilidade Urbana e como é que você recebeu esse convite? Olha, o convite foi feito pelo MDB, é o meu partido. O ministério inteiro ele é gerido pelo MDB, por conta da minha experiência como prefeito, né, ao longo de 8 anos, de uma cidade importante no estado, importante para o país, que é Santa Bárbara do Oeste, de uma região importante também para o estado e para o país, que é a região metropolitana de Campinas. O fato de eu ter sido presidente da região metropolitana, que tem cidades importantes, além de Campinas, Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, né? Cidades importantes, Jaguariúna, enfim, entre tantas outras cidades. Essa bagagem, essa experiência, ela foi um dos pontos que fez o convite aparecer. E o envolvimento com a pauta da mobilidade também foi importante, né? Porque acho que uma das prioridades e uma das frentes mais bem desenvolvidas no meu período como prefeito foi uma transformação do transporte na cidade de Santa Bárbara, que precisa sempre evoluir, mas que precisava muito de um trabalho transformador e teve, né, na sua frota, na sua operação, nos terminais, na funcionalidade, enfim, no conforto para os passageiros. Hoje a gente tem uma pauta muito vibrante aí, né, no setor todo, que fala-se muito do tarifa zero, né? Muitas cidades que estão começando a fazer tarifa zero no transporte. Então, o pessoal fala, tem 130, 160 cidades que já estão fazendo. E essa já é uma discussão até antiga, né, Denis? E aí, muitas vezes, eu pergunto para o pessoal, mas quando que essas cidades começaram? Essa daqui já tem uns 5 anos, já tem 6 anos. E aí eu lembro a todos que, quando era prefeito em 2013, né, ou seja, há 12 anos atrás, né, a gente implantou tarifa zero aos sábados. Então, foi ali no começo do seu primeiro mandato. Quando né? ninguém falava em tarifa zero, verdade. Né, a gente fez isso aí, foi muito bom para o comércio, foi muito bom para as pessoas, foi muito bom para o transporte. Então, acho que um pouco disso tudo é que permitiu esse convite. Né? Eu sempre deixo muito claro que a minha posição sempre é valorizar e colocar em primeiro lugar, em situações como essa, o trabalho. Né? Obviamente que o fator político, o convite do MDB, que é um partido que conversa no país inteiro,
em várias frentes. Aqui, no Estado de São Paulo, é um partido que está junto com o governo do Estado de São Paulo, e é a linha que nós temos aqui, que seguimos aqui, mas que, quando a gente fala de trabalho, o foco é no trabalho, as coisas acontecem de uma outra maneira. E o convite veio por conta disso, dessa bagagem toda, e eu tenho aprendido muito, né? Eu levo um pouquinho da bagagem nossa daqui para lá, mas, sem dúvida, eu também aprendo muito. Eu tenho uma equipe muito boa de trabalho, são técnicos, né? Mas, por volta ali de 2008, 2010, são os concursados lá, né? Então, a gente que... Uma equipe de quantas pessoas, mais ou menos, ali dentro? Lá nós temos umas 60 pessoas. Uma equipe grande. Grande. E são todos técnicos, concursados, então eu aprendo muito, né? Então, pense que esses 2 anos e meio, quase 3 anos, tem sido um aprendizado muito grande com essa turma toda. Vou sair de lá com uma bagagem que eu realmente não tinha, né? E podendo, a gente aprende, a gente tem que compartilhar, né? E é isso que eu desejo fazer. Depois que encerrar esse ciclo, essa fase, em outras empreitadas, nós vamos compartilhar todo esse conhecimento. Nós vamos entrar ainda, né, ao longo da nossa conversa aqui com o Denis. Sempre papo bom, né? Vocês veem que o Denis explica certinho como é que está acontecendo no momento, né, essa função dele, o que ele está fazendo, explicando também das pessoas que integram essa equipe dele. A gente vai querer saber do Denis, claro, do futuro. Afinal de contas, é inevitável. Ele sabe disso. O nome dele sempre é muito forte, sempre muito citado, muito lembrado. Eleições ano que vem, como é que fica o Denis? Será que vem para deputado? Já pode falar alguma coisa? Permanece na secretaria? Enfim, a gente vai entrar nesses assuntos com o Denis, que ele com certeza vai poder explicar melhor aí para a gente. Mas eu queria saber do Denis o seguinte: a gente conhece o Denis, tem muita gente que está assistindo a gente agora que conhece o Denis de uma maneira mais consolidada, como 2 vezes prefeito de Santa Bárbara e agora integrando aí uma secretaria, sendo um secretário do atual governo. Mas muita gente não sabe, talvez, como que o Denis entrou na vida pública antes de você se tornar prefeito. Porque, por exemplo, o Denis Andia, ele não foi vereador de Santa Bárbara do Oeste, não. Que é um ciclo, muitas vezes, que acontece. A pessoa é vereador em 2, 3 mandatos e depois vai lá e acaba se tornando prefeito. Não só de Santa Bárbara, como em outras cidades também. Como é que a vida pública chegou até o Denis? Foi o Denis quem procurou a vida pública ou a vida pública quem procurou o Denis Andia? Eu acho que foi um pouquinho de tudo, mas muito mais as circunstâncias que foram se acomodando de uma tal forma que criou um cenário para que eu tivesse na vida pública. Eu digo que é um pouquinho de cada coisa, porque, obviamente, eu sempre gostei de política, né? Eu sempre estive perto, sempre observei muito. Ainda bem jovem, ingressei, né, num partido, e era aqueles que carregavam o piano ali, né, que faziam os serviços burocráticos do partido e tal. Então, sempre gostei de estar perto, né? Eu não sou de uma família de políticos, então eu sempre gostei. Mas antes de gostar de política, eu sempre gostei de observar, né? E acho que isso me fez entrar para um partido político, isso me fez entrar para a política, de um modo geral. Eu sempre gostei de observar. Eu acho que sempre fui um bom observador de Santa Bárbara do Oeste. Eu me lembro desde pequeno, Léo, assim, de olhar para a cidade, olhar como ela funcionava, muitas vezes perguntar para o meu pai. Você olhava com um olhar crítico também, Denis? Era um certo olhar crítico, né? Olha, isso aqui, por que isso aqui deu certo? Mas por que isso aqui não deu certo? Eu sempre observei, sempre quis conhecer a cidade de ponta a ponta. Então, eu não conheço Santa Bárbara porque passei a ser prefeito e a função exige isso. Eu conheço os bairros e o crescimento, o desenvolvimento de Santa Bárbara porque eu sempre observei isso aí. Eu me lembro, tenho na minha memória muito viva a imagem de Santa Bárbara do Oeste ao longo das décadas, desde que eu me conheço como pessoa que gosta aí da... Então, eu acho que isso daí foi um primeiro passo. Agora, disso para ser candidato é uma outra história, né? Eu acho que aí entra um pouco um pensamento coletivo. Eu sempre fui uma pessoa que, além de observar, eu sempre gostei de escrever, né? Então, não nos tempos de hoje, que são as redes sociais, naquela época, que a gente tinha os jornais impressos, eu gostava de escrever artigo para o jornal.
Então, esses artigos eles retratavam muito o que eu observava da cidade. Às vezes, um olhar um pouco mais crítico, às vezes, um olhar de um pensamento, de uma ideia, né, que, olha, isso aqui seria legal. Isso, de uma certa forma, naquela época, eu estou falando aí dos anos 90, nessa época foi cativando algumas pessoas. Alguns formadores de opinião que falaram, poxa, você tem umas ideias interessantes, escreve bem, já está meio na política, você não pensa em ser candidato. Isso é um que fala, 2, 3. Na hora que você vê, tem algumas pessoas que falam, pô, seria uma boa ideia. Aí entra um convencimento pessoal, né? Você fala, poxa, mas é isso mesmo, tal. E é uma certa relutância, né? Você deixar a tua vida, o seu dia a dia, para pensar, né? E isso foi amadurecendo, até chegar ao ponto que eu disputei a eleição para prefeito, né, de Santa Bárbara, e a história aí depois ela aconteceu. Como que foi o convite para você se candidatar pela primeira vez lá em Rapaz, 2012? Ali foi o seguinte, ó, eu estava num partido, no PSDB, até 2009. Uhum. Eu saí do PSDB, carregador de piano, como eu falava, fui presidente do partido, fui secretário do partido e tal. Fazia os bastidores ali, né? E eu saí porque eu estava cansado de política. Eu falei, eu preciso me dedicar mais à minha vida profissional. O que você já tinha na época, profissionalmente? Eu sempre trabalhei com marketing. Você tinha uma empresa, não tinha? Tem até hoje, né? Então, eu sempre trabalhei com marketing, sempre foi a minha paixão, inclusive, profissional. Desde 94 eu tenho uma empresa, sempre trabalhei com isso. E nunca deixei de lado isso aí, né? Algo que me apaixona até hoje. Mas, num determinado momento, eu falei, olha, eu vou focar um pouco mais, né, nessa linha tal. Assim, graças a Deus, profissionalmente, sempre com todos os desafios de cada tempo, mas sempre deu tudo certo também, graças a Deus, né? E eu deixei o partido, né? E eu não queria mais saber de política. De repente, você já não queria mais. Mas eu não queria mesmo, assim, era uma coisa que estava definida, né? Quando veio 2010, o Chico Sardelli, prefeito de Americana, ele me convidou para entrar no PV, que era o partido dele. Ele falou, não, vamos, tá. Eu falei, Chico, eu não quero mais saber de política. Não, você tem que vir para o partido. Ele falou, para eu voltar a entrar num partido, ingressar num partido e tal, eu preciso ter um propósito, preciso ter um objetivo. Sim. Né? E assim, eu não vejo objetivo hoje de disputar uma vaga para vereador, com muito respeito, mas não é o que me atrai. Né? Eu seria candidato a prefeito, mas eu não sei se é um sonho possível. Né? Aí conversamos um pouco a respeito disso daí. O Chico era deputado na época? O Chico era deputado, né? Deputado estadual. Estadual, né? isso. E ele queria, inclusive, que eu fizesse uma dobrada com ele. Né? Entra o partido, meio que vamos fazer uma dobrada. Então, eu falei, olha, eu não vou candidato a deputado. Né? Eu acho que não faz nenhum sentido, nesse momento, ser candidato a deputado. Né? Mas, se a gente for construir um projeto para uma candidatura a prefeito, eu topo. Né? Ainda que seja um sonho quase impossível. Você não achava que era possível? Olha, nós tínhamos na época, eu lembro bem que nós tínhamos na época ali muito vivos na memória de todo barbarense, Zé Maria e Mário Reis. Isso. Eram os dois, inclusive eram os dois. O Mário era o prefeito, né? O Mário era o prefeito. Eu vou falar para você que não tinha... Claro que todo mundo que entra para disputar uma eleição tem, no fundo, lá, por mais remoto que seja... Por mais que duvide... Tem uma esperança, uma expectativa de poder acontecer alguma coisa e dar certo. Eu acho que era isso que eu pensava. Eu acho que se fosse uma candidatura bem sucedida, que não fosse vitoriosa, mas fosse segundo lugar, era uma vitória também. Né? E assim foi. Né? Conversamos um pouco mais, enfim... E aconteceu. E eu fui candidato em 2012. Né? Então, eu entrei em 2010 ou 2011, não me lembro. Em 2012, eu fui candidato a prefeito. E era dessa forma. Ninguém entra para não fazer o melhor possível. Sim. Foi o que eu fiz. Só que antes, Léo, eu me preparei para isso. Né? Eu falei, eu não vou deixar, vamos dizer, a minha zona de conforto
para ingressar num projeto que é grande, que envolve muitas pessoas, sem me preparar. Então, quando foi 2011, eu comecei muito discretamente a visitar todos os bairros da cidade. As pessoas mal me conheciam, eu ia nos comércios, eu ia muitas vezes nas casas das pessoas, batia na porta, apertava a campainha, a senhora atendia, eu me apresentava. Às vezes a pessoa não queria nem conversa, mas às vezes, na maior parte, na grande parte das vezes, a pessoa trocava uma ideia e eu perguntava, olha, o que você acha que precisa no bairro? O que você acha que precisa, que faz diferença? Muitas vezes, Léo, o que precisa num bairro, às vezes não é o que precisa no bairro ao lado. A expectativa é outra. E, ao visitar a cidade, eu conheci a realidade de Santa Bárbara e os desafios de Santa Bárbara. Não os desafios que todo mundo puxa uma gaveta, tira um plano de governo e fala, olha, esse é o plano de governo. Não, a realidade realmente das pessoas. E acho que isso facilitou muito a campanha e facilitou muito o trabalho depois. Facilitou a campanha porque, no momento da campanha, ao ir para a rua, né, pedir o voto, pedir a confiança das pessoas, eu apresentava as ideias que realmente faziam sentido para as pessoas. E isso daí foi certamente o combustível para sair da sexta posição, eram 6 candidatos. Você estava na sexta, quando começou a... Eu não tenho vergonha de falar, eu era o 6º candidato. Sim. Eu tinha 6 candidatos, eu tinha 2%. E o Zé Maria era o favorito. Né? Ele tinha, pelo menos na pesquisa que eu tinha visto, ele tinha 62%. Sim. Então, era uma luta quase que inglória, né? Mas, enfim, as boas ideias, eu falei, não, vamos firme nisso aqui. Cara, a coisa começou a fazer sentido para todo mundo. E era uma época que tinha muita briga entre os grupos políticos, né? Você falou do Zé Maria, falou do Mário. Eu me lembro que tinha muita disputa, uma disputa até que passava um pouco do limite. E eu percebi que as pessoas estavam cansadas daquilo, né? E o que eu tentei fazer sempre, né? Não entrar na briga, não entrar na discussão, falar só das ideias, falar só das propostas. E a coisa foi crescendo. De 2 foi para 6, de 6 foi para... me lembro que acho que foi para 12. Aí foi aumentando. Chegou um momento que era começo de setembro, a eleição foi dia 7 de outubro. Faltavam aí uns 40 dias, mais ou menos. Saiu uma pesquisa que eu tinha 19 e o Zé Maria tinha algo em torno de 42, ou seja, ele tinha caído bastante e eu tinha subido de uma tal forma que eu tinha me destacado dos outros 4 candidatos. Sim. Então, eu estava à frente do Mário, do Largueza, do Romaninho e do Dedé Sartori. Aí a disputa passou a ser com o Zé. Exato. Aí eu pensei, poxa, faltam 40 dias. Pelo menos, em segundo lugar, eu vou chegar, eu vou fazer bonito, né? Eu pensava. Só que a coisa foi evoluindo, a campanha realmente começa a acelerar nos últimos 30 dias, e eu acho que criou-se uma onda da renovação, a renovação das ideias, a renovação, enfim. E eu acho que deu tudo certo nesse sentido. Quando chegou ali, faltando uns 15 dias, mais ou menos, eu tinha umas 3 pesquisas que já mostravam que eu estava empatado. Em uma delas, eu estava até um ponto na frente. Foi aí que você falou que dava? Você aí eu falei, agora vamos acelerar ainda mais que vai dar certo. E deu, né? No final das contas, acho que foram 37 a 28 no final. Porque você tem um momento ali que você acredita ser o momento. Bom, agora dá para ganhar. Foi esse momento. Mas antes das pesquisas, né, a gente percebe das pessoas na rua. Você já sentia isso, né? Eu sentia. Quando era no começo de setembro, eu ouvia muita gente falar, olha, talvez não seja essa, mas você vai ser o segundo lugar. Talvez não seja essa. Ó, continue, se não der certo nessa, tem na outra. Eu acho que esse é um bom comentário para você ouvir. Você estava no jogo. Você estava no jogo. E quando a coisa chegou mais para o final de setembro, aí eu via que tinha muita gente que vinha, olha, eu vou votar em você, eu vou votar em você, eu vou votar em você. E, caramba, eu comecei a acreditar que dava certo mesmo, né? Aí você falou, agora vai. Cara, aí é uma injeção de ânimo, que você vai ainda mais, né, com mais força, e deu tudo certo, né? E aí, quando eleito, e isso que é importante do resumo dessa campanha como um todo, é que eu tinha um plano de governo execuível, ou seja, possível de se fazer, porque não eram ideias mirabolantes que você fala, vou fazer uma coisa grandiosa. Não, eu
busquei fazer o que as pessoas realmente precisavam em cada bairro. E tentei quebrar aqueles tabus que estavam há muito tempo. Então, os grandes assuntos, as grandes pautas que, ao longo de anos e anos, não se resolvia, eu tentei e foquei nisso aí. Eu acho que isso aí, a mistura do pequeno, mais importante para as pessoas no bairro, junto com os grandes desafios superados, acho que fizeram desse primeiro mandato um mandato que fez sentido para ser reconduzido, ser reeleito. Né? Então, aí nós vamos chegar no assunto da reeleição, porque daí a reeleição foi de lavada, porque realmente os 4 primeiros anos do Denis foram muito bons. E até falando como barbarense, eu era jovem ainda na sua primeira eleição, eu tinha 17 anos, mas até falando pelos meus pais, pelos barbarenses de um modo geral, e acho que isso não era só em Santa Bárbara, era um momento da política brasileira que o povo estava realmente muito ansioso por renovações. Exato. Ao longo do Brasil. A gente traz para 4 anos antes, teve aqui em Americana o Diego Denadai, na época as pessoas queriam a renovação. Estavam cansados dos mesmos nomes. Em Santa Bárbara, a mesma coisa. Porque o Zé já tinha sido prefeito em outras 3 oportunidades, o Mário estava lá no seu mandato, e as pessoas não viam a mudança que eles almejavam para aquele momento. Então, buscavam uma renovação. Acho que o Denis simboliza muito isso em Santa Bárbara, com o que a gente já tinha visto em outros lugares, trazendo aqui para a Americana, no caso do Diego, 4 anos antes, que a população também queria uma terceira via. A gente ouve tanto essa frase, né? Quem vai ser a terceira via do Lula e do Bolsonaro? A gente ouve tanto isso hoje em dia. Na época, o Denis surgiu como uma terceira via e foi um acerto muito grande, tanto é que aí nós vamos chegar na reeleição. Mas antes da reeleição, nesses 4 primeiros anos, Denis, o que você tinha de maior desafio ali na cidade e do que você mais se orgulha desse seu primeiro mandato? Caramba, pergunta boa, né? Mas é difícil também de responder. Eu acho que a gente tinha grandes desafios históricos, né, que precisavam ser resolvidos, e desafios estruturais e funcionais. Primeiro, né, eu acho que a área da saúde, a gente tinha muito menos postos de saúde do que precisava. Então, uma cidade quase do tamanho de Americana tinha metade dos postos de saúde de Americana. Então, esse foi um passo importante. Acho que olhar a saúde como um processo que está totalmente integrado uma parte da outra. Então, atenção básica, que são os postos de saúde, a gente tinha essa situação. Dos 17 postos de saúde da cidade, 9 foram feitos no meu período como prefeito. 5 deles no primeiro mandato. Então, quando você melhora a infraestrutura, você tem que melhorar o funcionamento. Então, não tem como falar do primeiro mandato sem emendar com o segundo. Então, eu estou emendando um pouquinho das coisas aqui. Depois nós vamos falar da reeleição na disputa eleitoral. Mas não tem como você melhora a infraestrutura. Então, foram 9 postos de saúde. Você tem que melhorar o atendimento também. Mais médicos. Mais médicos. E aí, mais do que dupliquei o número de médicos na nossa rede, número de enfermeiros e tal. A ponto de Santa Bárbara ter, nos seus postos de saúde, o atendimento sem agendamento em 12 dos 17 postos de saúde. Hoje eu não sei como que está isso, mas essa foi a situação que eu deixei. Dos 17 postos de saúde, 12, a pessoa não precisava chegar e marcar uma consulta muitas vezes para um mês depois. Não, chegava e já tinha consulta. Então, foram investimento em infraestrutura e investimento em recurso humano, em profissionais. Só que na hora que você melhora o posto de saúde, são 2 coisas. O posto de saúde, a pessoa, quando vai no posto de saúde, ela evita de ficar doente, se ela for lá por uma consulta de rotina preventiva. Ela evita de ficar doente. Sim. Mas, às vezes, ela vai no posto de saúde e quanto mais você atende o posto de saúde, você também detecta mais possibilidades da pessoa ter algum problema. Isso aí demanda exames. Né? Então, para os exames, depois, ao final, nós criamos um centro de imagens e diagnóstico, mas, antes disso, ampliamos todos os setores de exames para tudo que saía dos postos de saúde. Bom, ao se fazer isso, você aumenta a demanda das especialidades.
né? Porque uma vez que você passou no posto de saúde, olha, está tudo ok, beleza, ok. Não, ó, você tem um probleminha, faz um exame. Fez o exame e falou, agora tem que ir para um especialista. Então, você tem que ir lá para um cardiologista, né? Acho que uma inovação do primeiro mandato foi o Centro de Especialidades do município, que era um local inóspito, acanhado, você deve se lembrar, aonde funcionava, perto ali do Ulisses Valente. E fizemos um novo centro de exames, um novo centro de especialidades. Quer dizer, na hora que você amplia isso aí, você também amplia depois os tratamentos. Sim. Aí vem uma porção de outros exames mais detalhados, você precisa, ou seja, uma coisa está ligada à outra. E quando tudo dá certo, o procedimento, a pessoa fica curada e vai para casa. Mas quando não evolui a cura nesse processo, entra a parte hospitalar, a parte de cirurgias e outras coisas, que também nós aumentamos dentro do Hospital Santa Bárbara, da Santa Casa de Misericórdia. Isso tudo é um conjunto que são engrenagens que se juntam. Só que, em paralelo a isso, você tem o pronto-socorro. O pronto-socorro é uma estrutura quando a pessoa tem algum problema emergencial, inesperado, muitas vezes, né? Então, nesse sentido, Santa Bárbara também precisava de uma transformação nos seus pronto-socorros. Os 2 pronto-socorros foram reestruturados, ambos, tanto o Afonso Ramos quanto o Edson Mano, eles foram pronto-socorros que não tinham, eles eram pronto-socorros que não tinham urgência e emergência infantil. Então, pai e mãe de criança em Santa Bárbara do Oeste, quando ficava doente, trazia para a Americana, no André Luiz. Hoje nem existe mais. Não, mas era a única alternativa que os pais e mães tinham. Ou seja, era ruim para os barbarenses e ruim para os americanenses também, porque dividiam o seu serviço com as famílias de Santa Bárbara. Aumentava o número ali de pessoas, né? Então, eu acho que algo importante foi isso também, a implantação do atendimento de urgência e emergência nos pronto-socorros que a gente não tinha. Aumentos de leitos de UTI, de 8 fomos para 20, né? Enfim, toda uma estrutura. Talvez poucas pessoas saibam, mas quando quando eu encerrei o meu segundo mandato, em 2020, em 2018, a gente tinha iniciado um processo junto à ISO, a certificação ISO 9001, em 2018. Em 2020, quando eu encerrei o mandato, a estrutura de atendimento, a estrutura da saúde de Santa Bárbara foi a primeira cidade com ISO 9001. Ou seja, isso significa que tudo ocorre bem, tudo não tem problema? Não. Significa que a estrutura estava inteirinha certificada no padrão de qualidade necessário para que os profissionais pudessem atender da melhor maneira possível. Então, acho que esse foi um grande desafio que não dá para a gente falar pontualmente, né? A sua pergunta foi o que você mais se orgulha do primeiro mandato? Eu acho que esse entendimento e essa reconstrução do sistema de saúde de Santa Bárbara, que precisa evoluir, precisa sempre, a gente sempre vê notícia, teve um problema aqui, acolá, tal, mas é importante olhar lá para trás e ver como era antes e como é, e principalmente olhar para frente e falar, precisamos evoluir para isso. Né? Apesar de... Você tocou num ponto importante, acho que essa pergunta que eu fiz, acho que uma coisa linka a outra, junta a outra. Eu perguntei qual era o seu maior desafio lá no primeiro mandato e o que você mais se orgulha. Acho que as duas coisas andam juntas, né? Que acabou sendo o maior desafio e também o maior motivo de orgulho do Denis. Porque, no final das contas, quando você foca em trabalho, tudo que você realiza acaba virando um motivo ponto de orgulho. Exato. Agora, na educação, eu tenho um orgulho grande, porque o maior IDEB da história de Santa Bárbara até hoje é o IDEB de 2019. 7,1, um dos maiores da região, um dos maiores do país, que foi atingido em 2019. Vaga de creche era um grande desafio, né? Quando a gente começou, a cidade tinha 1.504 vagas de creche. E tinha, historicamente, um problema com déficit de vagas, tinham filas enormes e tal. Bom, ao longo desse tempo todo, esse foi um grande desafio que a gente focou e superou. Quando eu terminei, né, o meu ciclo, a gente tinha zerado as vagas de creche. Mas como é que foi feito isso, né, Léo? Das 29 creches que a cidade tinha, acho que hoje ela tem mais uma, se eu salvo engano,
são 30 hoje. Mas daquelas 29, 17 eu tinha feito no meu período como prefeito. E fora isso aí, a gente criou o Bolsa Creche, que foi um instrumento também importante, ou seja, zerou vaga de creche. Aí você fala, mas isso é importante para a educação, mas é importante também para as famílias, porque pai e mãe, às vezes, não podiam ir buscar trabalho porque não tinham onde deixar o filho. Porque não tinham onde deixar o filho. Então, é uma roda, um ciclo virtuoso que acabou. Isso é uma questão importante. Na área da segurança, investi muito em tecnologia. E deu certo. Santa Bárbara não tinha uma câmera de monitoramento. Nenhuma. Era 0. Né? Eu entreguei com, sei lá, acho que umas 150 câmeras por volta disso. Qual o resultado disso? Santa Bárbara, em 2019 e 2020, meus 2 últimos anos, foi a cidade número 1 em segurança no estado de São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Então, eu acho que quando a gente fala saúde, eu contei um pouco da história, Sim, a educação e segurança. São os 3 principais pilares. São 3 principais pilares. Mas mobilidade, como eu já falei no começo, sempre foi algo que eu cuidei bastante. Também. Habitação. Tinham 20 anos que Santa Bárbara, mais de 20 anos que a Santa Bárbara não tinha um grande empreendimento de moradias populares. A gente conseguiu, graças a Deus, fazer o Bosque das Árvores. Uma favela, e aí eu chego ao ponto que me toca sempre muito mais e eu tenho uma honra mesmo muito grande, um orgulho muito grande de ter conseguido fazer. A gente terminou com uma favela, porque fazer moradia nem sempre significa resolver o problema das pessoas. Às vezes tem cidade que faz moradia, mas continua tendo favela. Santa Bárbara tinha uma favela, que era o Zumbi dos Palmares, que é uma favela que teve início em 2004, e que, quando eu assumi em 2013, tinham algo em torno de 300 famílias morando, vivendo, crianças vivendo e brincando no esgoto. E quando eu vejo que o resultado do trabalho em habitação pôde tirar aquelas pessoas daquela situação, essa é uma das coisas que eu mais tenho orgulho. Você visitava lá, Denis? Visitei. Você chegou a presenciar crianças Sim, no meio do esgoto ali? Totalmente. Pelo menos umas 3 ou 4 vezes. E não é uma situação fácil de resolver, Léo, porque existem muitos interesses que vão contra, né, a dissolução de uma favela. Então, foi um trabalho muito bem feito, aliás, pela Cristina, que foi a minha secretária de promoção social, continua sendo, toda a equipe dela, um trabalho importante de convencimento, de conversa, de organização, para que as moradias significassem também a mudança dessas pessoas para essas moradias. Então, isso é uma coisa que eu tenho. Eu sei a dificuldade, o tamanho dessa dificuldade, porque eu conheço a realidade de muitos municípios, conheço o desafio de muitos outros prefeitos e prefeitas que conseguiram fazer moradia, mas que não conseguiram resolver isso aí nas suas cidades. Então, acho que isso aí foi um grande passo, né? Dar uma dignidade para essas pessoas, com toda a dificuldade, os desafios que essas pessoas têm, inclusive vivendo nessas novas moradias, mas, ainda assim, é uma realidade muito diferente do que elas tinham e que eu vi de perto algumas vezes. Denis, na sua segunda eleição para prefeito, o trabalho de 4 anos já estava muito mais consolidado. Poucas pessoas, ou quase ninguém, acreditava que você não vencesse aquela eleição de 2016. O que você particularmente achava? Que eram favas contadas, que era uma disputa acirrada? O que passava ali na sua cabeça? Porque os números depois mostraram que realmente foi uma vantagem bem considerável para o Zé Maria, que foi o segundo colocado novamente. Né? Essa eleição, a primeira tinha sido 37-28, né? A segunda foi, acho que 54, 55 a 22, eu acho que foi. Não foi muita diferença. Foi muita diferença. Então, não, eu não acho, nunca achei que eram favas contadas. Só que a confiança estava maior também, não estava? Eu acho que a confiança no trabalho, né? No que o trabalho representou para as pessoas. Essa era a confiança. Eleição nunca tem eleição nem ganha nem perdida. E eu falo por mim mesmo, né? Porque se eu fosse pensar assim, a primeira eleição era uma eleição perdida. Sim, você estava lá na... Então, eu
com certeza era a primeira pessoa que relutava e não permitia que ninguém dissesse, olha, essa daqui está ganha. Mas tinha um certo clima, não por sua parte, mas de quem estava convivendo ali com você, tinha um certo clima de oba-oba? De que Não, oba-oba... Você teve que segurar ali ou não? Eu tive que segurar. Oba-oba eu nunca permiti. E é natural na alegria da campanha, né, no entusiasmo da campanha, as pessoas às vezes confundirem. Mas a equipe sempre foi muito coesa e muito alinhada, né? Então, por mais que pudesse ter alguma euforia, mas ela sempre foi proporcional ao desafio da campanha. Uhum. Eu nunca permiti falar do dia seguinte da eleição, antes da eleição acontecer. Uhum. Né? Então, esse foi um desafio muito grande. Né? E, apesar disso tudo, a confiança toda, eu fui para a rua. E pelo seguinte, Léo, eu não fui para a reeleição pelo que eu tinha feito. Eu fui para a eleição pelo que eu poderia fazer nos 4 anos seguintes. Você queria fazer mais. E eu sempre falei isso para as pessoas. Né? Quando ia num debate ou quando fazia as caminhadas, visitava os comércios, as residências das pessoas, fazia reuniões, falei, olha, eu agradeço o apreço de todos com o trabalho que nós realizamos até aqui. Mas o que nós estamos decidindo agora é o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, eu gostaria de compartilhar as ideias do que eu acho que dá para fazer nesse segundo mandato. Então, nunca foi falar do passado. Foi falar do que a gente tinha... Mais a se fazer. Exatamente. E deu certo, porque também foi uma revisita à cidade, foi, obviamente, com o olhar de quem já está ali na gestão, você sabe os próximos passos, mas é importante validar com as pessoas se aquilo que você está pensando faz sentido para elas. Sim. Às vezes faz sentido para você que está lá, você fala, não, eu vou abrir uma rua aqui. Não, não é aqui, tem que abrir ali. Vou fazer, enfim, né? Então, eu fui validar com as pessoas se as ideias que eu tinha absorvido ao longo de 4 anos para dar sequência, se as minhas ideias estavam fazendo sentido para as pessoas. É isso que tinha que dar certo. E deu certo. Foi, acho que, um período de revalidar tudo isso aí e deu tudo certo, enfim. Foi. Mas foco no trabalho, né? Acho Sim, que sim. esse é o ponto. Você sabe que, inevitavelmente, tal qual no futebol, que eu sei que você gosta muito também, e até na música, Opa. e a imprensa, de um modo geral, gosta disso, mas as pessoas, não só a imprensa, também gostam de fazer certas comparações ou de rotular as pessoas. Por exemplo, no futebol, o Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. Você acredita nisso, por exemplo, ou não? Você concorda com isso? Olha, eu não vi técnico mais vitorioso que ele, né? Então, eu gosto muito do Abel, acho que ele é um cara que tira os coelhos da cartola na hora que você menos imagina, você acha que vai dar tudo errado, no fim dá tudo certo. E os números, né? Mostram, acho que não tem. São 5 anos aí, ele ganhou acho que 14 títulos em 5 anos. E por que eu tô falando isso? Porque daí você sabe que inevitavelmente comentam, o Denis Andia foi o melhor prefeito da história de Santa Bárbara do Oeste, que é uma história de mais de 200 anos aí, né? E assim, Zé Maria foi 3 vezes prefeito, tivemos outros grandes nomes, Adilson Basso, enfim, Romaninho. A história dos prefeitos de Santa Bárbara é uma história muito, muito legal, né? Não me lembro assim de prefeitos tão mal falados ao longo da história, mas sempre tem um ou outro que gosta de falar. Uhum. Quando falam isso para você, se é que já falaram isso para você em algum momento, Denis Andia, você foi o melhor prefeito da história de Santa Bárbara, o que você pensa? O que passa na sua cabeça? Não, eu só penso que um comentário desse valoriza o período que eu fui prefeito, o trabalho que eu realizei. Mas o que eu acho, Léo, é que cada um, e é assim que eu penso, cada um tenta fazer o melhor no tempo em que vive e no tempo em que tem a responsabilidade de administrar a cidade. Você falou do Romaninho e do Zé Maria, eu entendo que eles foram 2 grandes prefeitos para a nossa cidade, cada um no seu tempo. Né? Santa Bárbara teve um período de grande evolução com a gestão de ambos. Né? Ambos, tanto o Romaninho como o Zé Maria, foram prefeitos arrojados para a sua época e com desafios diferentes. Né? O Romaninho abriu a Zona Leste, né? Fez obras importantes, estruturantes
na cidade. O Zé Maria, no seu primeiro mandato, foi quem levou água, asfalto para a Zona Leste. Cada um deles tem a sua marca e cada um, eu tenho certeza absoluta, que fez o melhor no seu período. E por isso são lembrados. Uhum. O meu pai fala muito, Léo, do Emílio Rome. Emílio Rome? Então, obviamente que eu não acompanhei. Lembro. Mas o meu pai fala que foi um prefeito também, acho que década de 50, né? Que foi um prefeito arrojado também para a sua época, né? E ele lembra, olha, era uma cidade muito menor, muito pequena, mas que naquela época ele pensava, por exemplo, em saneamento, né? Coisa que poucos municípios pensavam. Então, assim, eu fico feliz pela lembrança das pessoas, né? E o que eu tentei fazer, e isso sim eu posso dizer, eu tentei fazer o meu melhor todos os dias. Nem sempre eu acertei, mas pode ter certeza, todos os dias eu levantei querendo acertar, né? E trabalhei muito, né? A minha rotina de trabalho, ela começava 7 horas da manhã visitando obras. Então eu fazia isso de segunda-feira, terça-feira. Terça-feira, às vezes eu visitava a obra, às vezes era o dia que eu ia para São Paulo. Sempre buscava. Recursos. Ou era o dia que eu ia para Brasília buscar recursos. Quarta-feira era assim, quinta-feira. Sexta-feira era o dia que eu fazia programa na rádio, na FM municipal. Santa Bárbara FM. Então eu não visitava a obra. Quando chegava de sábado e domingo, sábado, às vezes eu dava um giro só para conversar, mas às vezes eu visitava a obra. Chegava domingo, às vezes eu pegava meu pai gostava de ver também, acompanhar, né? Eu levava ele para ver as coisas que ele não estava a par. Sempre fiz isso aí. E o expediente, Léo, sempre encerrou depois das 8 horas da noite. Eu sempre fui a pessoa que encerrava o expediente na prefeitura. Sempre. Durante 8 anos, eu fui sempre a última pessoa que apagou a última luz todos os dias da prefeitura. Mas mesmo não estando lá, você era prefeito 24 horas por dia. Mas prefeito tem isso aí, né? 24 horas por dia, 7 dias da semana. 7 dias da semana, não tem como fugir disso. Você vai no disso. mercado, você é prefeito, já atende ali. Você vai na farmácia, vai na padaria, tudo. Você falou sobre erros que, né, naturalmente, você teve também durante a sua gestão. Ninguém é imune a isso, muito pelo contrário, mas você sempre tinha essa vontade, você sempre acordava querendo acertar. E os números mostraram que a maioria das ações foram acertadas. Como é que o Denis, no período de 8 anos como prefeito, lidava com as críticas? Muita gente pode dizer, o prefeito das pracinhas, a saúde está isso, a saúde está aquilo. Como que você lidava com essas críticas, Denis? Cara, eu tentava primeiro separar a fonte. Dependendo da fonte, é só crítica destrutiva, não valia a pena ouvir e eu não ouvia. Dentro da Câmara Municipal, também, boas críticas, e às vezes a crítica só política ou politizada. Também essa daí eu não ouvia. Fora isso, eu ouvia todas as críticas, avaliava, ponderava, muitas vezes pedia uma opinião sobre para alguém da equipe. Essa crítica ela está correta, ela é justa, né? E se fosse justa, por que nós não estamos fazendo melhor do que fazemos? E acho que isso sempre foi... Então, a crítica, para mim, sempre foi uma ferramenta de condução do mandato, assim como rede social. As redes sociais, tem muita gente aí que eu ouço da política que fala rede social é só crítica, pancadaria, tal. Primeiro, graças a Deus, eu nunca tive muito problema de crítica nas minhas redes sociais. As pessoas muitas vezes escreviam, às vezes tinham um problema pontual, tal, mas, no modo geral, as pessoas sempre foram muito respeitosas e colaborativas. Mas eu sempre usei rede social, sobretudo as mensagens que você recebe inbox, né? Uhum. Sempre acolhendo e conversando com as pessoas. Muita coisa eu resolvi pontualmente, conversando com as pessoas em rede social. E às vezes a pessoa fala, mas estou conversando com um assessor, né? Eu falo, não, sou eu mesmo, né? E tal. E isso daí sempre me ajudou pontualmente, mas sempre também, quando você ouve uma crítica de uma situação, é uma coisa. Quando você ouve duas,
Quando você ouve 3, você liga o alerta. Quando você ouve um pouco mais, você fala, pô, tem um problema. E aí você pega e vai atrás desse problema. Então, acho que estar com as pessoas, ao lado das pessoas, trabalhando junto com as pessoas, porque tem gente que às vezes é eleito e depois esquece de conversar com as pessoas. Não liga para a opinião das pessoas. Acha que muitas vezes a sua opinião é mais sábia do que a sabedoria das pessoas. E não é verdade isso aí. Então, eu sempre busquei estar perto, estar próximo. E tudo que é instrumento possível, né? Eu sempre acolhi e trabalhei em cima disso. Agora, óbvio, crítica destrutiva, aquela que não tem fundamento, ignora só. Foca no trabalho. Volto a dizer, o foco é sempre no trabalho. Quando você faz isso na vida pública, na política, não tem como dar errado. Quando você foca no trabalho, ouvindo as pessoas. Você não pode esquecer para quem você trabalha. Né? Às vezes a pessoa é eleita para uma função e ela acha que ela trabalha para as outras pessoas que também são da política, que ela trabalha para o partido dela. Você não trabalha, você trabalha para as pessoas. Para a população. Né? Exato. Quando o foco é esse, aí tudo dá certo. Você pensa em ser prefeito de novo de Santa Bárbara ou não? Cara, é uma ideia que eu nunca vou descartar. Nunca vou descartar. Porque não tem nada mais honroso para a vida de uma pessoa que está na política, na vida pública, do que ser prefeito da sua cidade. Prefeito da cidade onde nasceu, onde cresceu, onde você tem laços emocionais, laços históricos. Sempre vai ser uma ideia no meu imaginário. Sempre vai ser. Mas nunca é uma ideia e uma decisão pessoal. Isso, desde eu contei para você a história de quando eu fui candidato a prefeito a primeira vez, é sempre o coletivo. Então, eu não sei dizer, em algum momento pode ser que essa ideia, que é uma honra, possa fazer sentido para as pessoas também. Se um dia isso fizer sentido de uma maneira muito forte, a gente tenta outra vez. Então, nunca é uma ideia que eu vou descartar, nunca. Trabalhar pela... É diferente, sabe por quê, Léo? É o seguinte, ó. Eu acho que ser governador deve ser muito legal. Ser presidente da República deve ser muito legal. Você faz um tipo de trabalho que, poxa vida, é grande, vistoso e tal. Mas você trabalha, via de regra, para pessoas que você não conhece exatamente quem são. O cara, quando é prefeito da cidade, ele trabalha para as pessoas que ele encontra no bairro, na praça, na padaria, no mercado, na farmácia. A rua que você consertou é a rua que você passa, às vezes. Ele sabe para quem está trabalhando. Exato, né? Você sabe para quem você está trabalhando. Não tem coisa mais legal que isso aí. Então, enfim, é uma percepção que eu tenho. Pensando mais no agora, ano que vem, 2026, claro que todo mundo quer saber. Denis Andia vem para deputado federal? Já tem uma resposta quanto a isso, Denis? Olha, é um pouco cedo para cravar a definição. Essa é a ideia. A última eleição em 2022, faltaram 4.900 votos para eu estar hoje lá na Câmara. Você ficou como suplente, né? Estou como suplente. Inclusive, tem a possibilidade de assumir ainda nesses próximos meses. Tá tão perto que tem essa possibilidade. Faltou muito pouco, né? E acho que a região precisa de representantes, tanto na Câmara Federal, quanto na Assembleia Legislativa. Nós temos potencial para isso. As cidades aqui juntas, né, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, o nosso entorno todo, nós temos de sobra condições de eleger 2 ou 3 nomes. Então, essa é uma ideia que, como faltou tão pouco, e acho que hoje, com a vivência do exercício de uma função, conhecendo o funcionamento da máquina pública federal, com uma bagagem de uma visão de representação do Estado, porque o que eu faço hoje em Brasília não é apenas a função como secretário. Eu faço, às vezes, da representação da nossa região. Todos os prefeitos da região já receberam recursos que eu consegui em Brasília, todos os prefeitos já buscaram e apresentaram projetos para a gente conseguir recursos. Eu tenho conseguido trazer muitos recursos. Só para você ter uma ideia, numa região um pouco mais expandida aqui do nosso entorno, pegando Hortolândia, Sumaré, além de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Limeira, você pegar ali Montemor, Capivari, Rio das Pedras, Piracicaba,
Léo, foram mais de 900 milhões de reais em habitação, em educação, em saúde, em mobilidade urbana, que é a minha área, em saneamento de água e esgoto, enfim. Eu tenho feito, às vezes, dessa representação. Então, é uma ideia que a gente tem que amadurecer, é uma ideia que eu estou me organizando para isso, sim. Eu acho que se a gente conseguir repetir a votação em Santa Bárbara, em Americana, Nova Odessa, eu acho que eu consigo fazer um pouco mais de voto, ou muito mais voto, em outras cidades, pelo desempenho dessa função que eu tenho hoje, e eu acho que a gente consegue eleger. Né? Mas ainda é muito cedo, é um período ainda de pré-candidatura, mas que a gente está se organizando para isso. Né? Então, com muito carinho, vamos dizer. E lá, no momento certo, a gente vai avaliar o cenário. Eu acho que o quadro ele está um quadro favorável para a gente disputar, pelo que eu vejo das pré-candidaturas aqui da nossa microrregião. Eu acho que é um cenário, um pano de fundo que ajuda a canalizar a votação numa eventual candidatura nossa, mas tudo tem seu tempo. Na hora que chegar ali no momento de decidir, a gente vai avaliar um pouquinho mais de perto e ver se é esse o caminho. Em contrapartida, tem muita gente, Léo, como você mesmo mencionou antes aí, que gostaria que eu voltasse a ser prefeito de Santa Bárbara. Então, não é uma decisão fácil de tomar, né? E também não é algo que apenas o meu desejo transforma na eleição nem de deputado, nem na eleição de prefeito. É algo que eu preciso trabalhar muito em cima disso aí e ter o contorno e a ajuda de outras pessoas, né? Muito bem, estamos chegando na reta final aqui. O Denis é papo bom, né? Dá para ficar 2, 3 horas aqui conversando com ele, que o papo é bom. Você falou agora há pouco sobre as suas conquistas como prefeito de Santa Bárbara. E você teve o Rafael como seu vice no segundo mandato e depois ajudou ele a se eleger. Agora ele já está no seu segundo mandato também. Nós estamos gravando esse episódio com o Denis em novembro, vocês estão assistindo aí em dezembro, sempre deixei bem claro para vocês, mas hoje, novembro, que é o dia que eu estou gravando aqui com o Denis, nós temos algumas pautas bem fortes assim em Santa Bárbara que são alvo de críticas por parte da população. Saúde, mais uma vez, com atraso de pagamento dos médicos, coleta de lixo ao redor da cidade, a coleta seletiva. Temos outras questões também que são abordadas, mas essas duas principalmente. Tivemos mais recentemente, alguns meses atrás, a questão da educação, também dos professores, que ameaçaram até uma paralisação, enfim. Hoje, como que o Denis acompanha a cidade de Santa Bárbara, como que acompanha a gestão que é feita pelo Rafael, que é o seu sucessor, e como que é a sua relação hoje com o Rafael? Vocês conversam, passa algum tipo de conselho? Como que o Denis vive também o dia a dia de Santa Bárbara hoje nessa gestão do Rafael? Olha, eu primeiro olho dentro da possibilidade que eu tenho, né, de tempo, de rotina, né? Eu tenho uma vida profissional muito corrida, né? Então, e desafios suficientes para tomar o meu tempo com aquilo que eu faço em Brasília e para a região toda nossa aqui. Então, eu acompanho com uma certa distância, né? A equipe que o Rafael tem para trabalhar é uma equipe muito boa. Posso dizer, porque 2/3 dessa equipe praticamente trabalharam comigo nos meus 8 anos. Então, eu posso dizer que, para os principais desafios da cidade, nós temos boas pessoas à frente das secretarias e temos equipes de servidores públicos competentes para a sua gestão. Então, qualquer problema eventual que aconteça, venha acontecendo, ou possa acontecer, ou já aconteceu, eu acho que é um ajuste que cabe ao prefeito fazer, né? Dentro do seu olhar, dentro do seu feeling, do seu sentimento. É muito difícil dar um palpite em relação à gestão, porque quando você está lá, você olha para uma infinidade de informações e circunstâncias, né? Às vezes acontece algo que é inesperado, que você não planejou. Às vezes você sabe que tal coisa vai acontecer, que você vai ter um probleminha aqui, mas é porque você está dando uma priorizada em outra coisa. Então, é muito difícil olhar de fora, e eu sei porque já olhei
muito de perto e de dentro, é muito difícil você olhar de fora e dizer, olha, está certo, está errado, tal. O que eu desejo é que a prefeitura consiga sempre superar os desafios do dia a dia. No dia a dia de uma prefeitura, às vezes a semana começa de um jeito, termina de outro, às vezes o dia começa de um jeito, termina de outro. Às vezes você está saindo de um problema, começa um outro, às vezes problema que você não imaginava acontece e aquilo que você achava que ia acontecer de problema não aconteceu. É muito difícil dar um palpite olhando de fora. O que eu desejo é que a condução seja feita sempre com sabedoria, sempre olhando para as pessoas e sempre eu vou estar à disposição para um aconselhamento. Mas não é o que eu faço atualmente, porque acho que conselho não se dá. Pela demanda, né? Você pede o conselho e a pessoa dá o conselho. Se a pessoa não te pede o conselho, você também não posso me sentir no direito de dar conselhos. O que eu sei e tenho é confiança na equipe, uma equipe boa, valorosa, de pessoas comprometidas e que sabem o que fazem, para encontrar soluções, cada uma do jeito que ela vai acontecendo. Né? Então, Mas a relação com o Rafael é boa? Sim, é boa. Normal, tranquilo. Denis, estamos chegando aqui no final. Você falou, como você está na Secretaria de Mobilidade Urbana, me veio durante a nossa entrevista um assunto que eu acho que interessa barbarenses, americanenses, que é aquele corredor metropolitano que liga as duas cidades, né, ali na Avenida São Paulo, enfim. Eu faço aquele caminho praticamente que todos os dias. E está parado aquele corredor. Ônibus não passam ali, não tem passageiros, enfim. Tem alguma movimentação em relação àquele corredor metropolitano, Denis? Infelizmente não, Léo. Mas eu tenho uma opinião a respeito disso. Primeiro, aquele corredor metropolitano é uma ideia muito antiga. Né? Só para lembrar, a ideia do corredor metropolitano, saindo de Campinas, chegando a Santa Bárbara do Oeste, é uma ideia dos anos 90. Né? E ela teve início lá em Campinas. Então, o primeiro trecho desse corredor foi Campinas a Hortolândia. Né? Depois, Campinas, Hortolândia até Sumaré. Quando eu assumi, estava em pauta, assumi a prefeitura, estava em pauta a vinda de Sumaré, passando por Nova Odessa, Americana, chegando até Santa Bárbara. Bom, a obra demorou tanto tempo para fazer que talvez ela tenha perdido o sentido de uma linha que sai de Santa Bárbara e chega em Campinas. A vida das pessoas mudou, o acesso das pessoas a um veículo individual melhorou, as pessoas puderam ter um carro a mais, uma motocicleta, essa dinâmica mudou. Bom, dado isso, me desculpa aqui. Tranquilo. Dado isso, eu acho que o que precisa se fazer é o seguinte, repensar a utilização desse corredor. Lá em Brasília, o que mais os prefeitos e prefeitas pedem é aquilo que nós já temos. É a obra, é a infraestrutura, é ele feito. É um corredor segregado, com as paradas, com as faixas exclusivas. O que eles pedem é a obra que nós já temos. Então, qual é a minha opinião? Primeiro, a MTU, ela não existe mais, ela saiu, era ela que coordenava. Hoje ela foi agregada a outros órgãos, a Artesp lá no governo do Estado de São Paulo. Bom, se esse corredor não vai funcionar de ponta a ponta, de Santa Bárbara até Campinas, que ele possa funcionar em trechos para melhorar a mobilidade de algumas cidades. Por exemplo, Santa Bárbara e Americana. Nós temos um movimento pendular de passageiros. O que é o movimento pendular? Que todos os dias eles saem de um ponto e vão para outro. Tem muito barbarense que vai para Americana de manhã, muito americanense que sai da Americana e vem para Santa Bárbara de manhã, e no final do expediente eles voltam. Precisa ter uma organização em cima disso. O que eu acho, palpite aqui, hoje vendo exemplos de mobilidade de cidades bem-sucedidas, Brasil afora, em outros estados, no estado de São Paulo, eu pegaria o corredor metropolitano e transformaria num tronco, num eixo,
estruturante do transporte público entre as duas cidades. Faria com que as empresas locais, as operações locais de ônibus, alimentassem esse trecho e isso funcionasse como um grande eixo de transporte das pessoas. E aí, em vez de ser uma coisa Campinas a Santa Bárbara, seja Americana e Santa Bárbara. Cara, se não der para ser daqui a Campinas, ok. Tá bom. Mas que sirva para alguma coisa. Que eu acho que precisaria para isso aí, as prefeituras, os prefeitos, sentarem com o governo do Estado, falar, nós queremos fazer um negócio diferente e fazer algo inovador. Então, é isso que eu penso, né? Eu acho que a obra já está aí. Infelizmente, o tempo passou. Infelizmente, as nossas estradas estão cada vez mais cheias. Infelizmente, não houve avanço metropolitano de trens, por exemplo. Nós temos agora uma boa iniciativa do governo do Estado de São Paulo, que é o Trem Intercidades, que inclusive é uma parceria com o meu trabalho lá em Brasília, Legal. que ele sai de São Paulo e chega até Campinas. Sim. A ideia é sair, já tem um projeto saindo de Campinas, chegando até Sumaré, um VLT que sai de Campinas, Hortolândia, Sumaré. Já está sendo estruturado, inclusive, em parceria. Vamos pensar de Sumaré chegar nas outras cidades, chegar em Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara, talvez seja a tônica aí para o que a gente precisa. Show de bola. Ju, estamos encerrando aqui com o Denis. Deixa eu só pedir para você trazer guloseimas da Glaze aqui para a gente mostrar pro pessoal. Você vai comer, Denis. Você acha que você vai embora sem comer aqui? Tem até plateia aí, ó. Dei Minha mãe, meu sorte pai, hoje aqui, tem plateia aqui, ó. Tudo bem? Nós vamos comer terminando a gravação aqui. E, ó, vocês, por favor, hein, estão passando aqui sem parar os nossos parceiros, nossos patrocinadores do Fala Galera Podcast. Dê aquela moral para eles aí no Instagram. Vocês viram que a nossa logo continua com o Novembro Azul, né? Apesar de vocês estarem assistindo em dezembro, essa gravação foi feita em novembro. E eu fiz questão de pedir para permanecer o Novembro Azul pra gente sempre se conscientizar, porque não é só no Novembro Azul. Essa conscientização ao câncer de próstata e todas as outras doenças, né, Denis? Tem que ser todo o tempo, toda hora, não só nos meses específicos. Aliás, né? Lembrança importante, porque esse Novembro Azul nos faz refletir e pensar a respeito daquilo que todos os homens precisam fazer ao longo de todos os dias, Exato. todos os anos. A preocupação não pode ser só em novembro, né? Exatamente. Rapaz, nós vamos comer tudo isso aqui? Você vai comer? Não, tem mais lá fora. A Ju só trouxe um pouquinho. Não, não precisa nem trazer tudo não, Ju. Deixa eu ver. Só para deixar o povo com água na boca mesmo aqui, ó. Mas, Léo... Guloseimas da Glaze. Vamos ver. Guloseimas da Glaze, Denis, fica na Rua Portugal, no Jardim Europa, que você conhece tão bem. Posso comer mesmo? Pô, deve. Morda. Olha aí, Glaze. Denis Andia comendo guloseimas da Glaze no encerramento aqui da nossa gravação com ele. Ó, gente, Guloseimas da Glaze tá passando aqui toda hora também. Segue lá no Instagram. Fica na Rua Portugal, no Jardim Europa. Uma das ruas mais movimentadas ali da cidade também. A Glaze é sensacional. Bom pra caramba, viu? Tem até um pudim pra você ali fora. Ô, tem um tá pudim. brincando. Tô falando sério, tem um pudim pra você. Agora, seu almoço vai ser aqui hoje. Ô, Léo, hoje é dia 14 de novembro, né? Isso. Esse programa está sendo gravado e vai Vai sair no dia 8 de dezembro. 8 de dezembro, isso. Eu acho que lá o Palmeiras já vai ter sido campeão da Eu ia Libertadores. tocar nesse assunto com você. O seu amor pelo Palmeiras e o seu amor pela música também. Também. Você é músico, né, Denis? Também. Eu tento. Não, Faz uns 30 anos que Você eu grava tento. uns vídeos lá, de vez tocando, em quando. cantando. Eu gosto de tocar um violãozinho em casa. Santa Bárbara Rock Fest é coisa sua, inclusive. Sim, aquilo foi o Santa Bárbara Rock Fest, é um festival que nasceu aí do pano de fundo aí da nossa história no rock de Santa Bárbara, né? Primeira edição foi lá em 2014, depois a gente reformou a usina, levamos para a usina. Cada ano mais consolidado, 16, né? 17, 19. Agora, recentemente, as edições, e cada vez está ficando melhor, né? Melhor. É um dos mais... E o seu amor pelo Palmeiras também é desde pequeno? Meu pai é palmeirense, né? Então veio de família. Mas ele nunca obrigou, não, viu? Não? Não. Foi Tanto é que o meu outro irmão que gosta de futebol também, ele é santista, coitado, tá sofrendo pra caramba. Mas meu pai nunca forçou muito a barra, não. Mas eu sempre gostei do Palmeiras, né? Sofri muito já com o Palmeiras, década de 80. Teve 2 rebaixamentos Meu aí, Deus do céu. né? Mas agora a gente tá numa fase... Boa. Né? Será que foi campeão da Libertadores ou então, não? Aí nós vamos saber. A gravação nós não sabíamos ainda, agora já sabemos aí no dia 8 de dezembro. Ô Denis, agora para finalizar de vez mesmo, quem da Câmara Municipal de Santa Bárbara, dos vereadores, você vê com potencial para brigar aí futuramente por uma prefeitura ou até mesmo por um cargo como deputado? Você vê vereadores capacitados para isso ali? Rapaz, se eu falar um nome aqui,
Eu arrumo problema com todos os outros, né? Mas você tem uns. Mas eu acho que tem você... boas. Não, tem gente que tem para si a missão de ser um bom vereador, e é importante, porque é uma função importante para a cidade, para o município. E tem pessoas que não têm o sonho de ser prefeito, de ser deputado. Quer ser um bom vereador. Sim. E tem pessoas que têm ali uma vontade, um desejo de outros ares, de outros horizontes, né? Mas acho que eles por si só, né? As pessoas lá por si só vão criando esse caminho, né? E vão... Eles estão ali, cada um deles tem o seu valor. Foram eleitos nomes pela população. Tem bons nomes, né? Assim, é importante ressaltar que entre os 19 vereadores que nós temos, e 18 vereadores e a vereadora, nós temos bons nomes, né? São nomes bons para o exercício da função de vereador e bons nomes também com potencial para... Isso é importante, saber que nós temos, né? Difícil seria se a gente olhasse para a Câmara Municipal e falasse, olha, ali não tem ninguém com potencial nem para ser bom vereador. Né? É o contrário, nós temos uma turma boa aí que está ajudando a cidade. Show de bola. Denis Andia, obrigado pela presença aqui no Fala Galera Podcast. Poderíamos ficar aqui muitas horas conversando, teríamos assunto. Papo bom, mas já fica o convite. Tenho certeza que vamos ver o Denis candidato a deputado federal no ano que vem. Eu estou falando isso, é a minha certeza. Ele não falou nada, eu que estou falando. Mas o Denis confirmando aí como deputado federal, a gente vai trazê-lo de novo aqui para trazer as ideias para toda a nossa região mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Não, deu tudo certo. Agradeço a paciência sua aí da gente achar a data certa. Agradeço principalmente o teu convite. O nosso bate-papo foi super gostoso. Falamos de uma porção de coisas aqui. O tempo passou rápido. Não. Encerramos com os quitutes aqui da... Guloseimas da Glaze. Guloseimas da Glaze. Jardim Europa. Vou te passar depois o contato, Denis. Quando você estiver aqui por Santa Bárbara, você passa lá, viu? Mas vocês vão ver o que eu vou fazer com isso aqui depois que encerrar aqui a gravação. Tem pudim. Mas, te agradecer mesmo, né, do bate-papo. Foi gostoso. Obrigado. E estou sempre à disposição para a gente poder conversar e falar. Espero que o bate-papo tenha sido bom para todo mundo também que nos assistiu aí. Aí, você que acompanhou no dia 8 de dezembro, Denis Andia com a gente no Fala Galera Podcast, aqui na S2 Fábrica de Podcast, que também passa aqui toda hora para você. Segue lá S2 Fábrica de Podcast. Juliana Freitas, vem para cá que é o melhor estúdio disparado da região. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.